Alô, nação do Mengão, esse é o Coluna do Fla Play. Chega de like, ajuda muito o nosso canal. Conteúdos exclusivos do Coluna pra você, narrações dos gols, trechos dos programas, opiniões e ampla cobertura. Se liga então, se inscreva, ativa o sininho e vamos juntos. Saudações rubro-negras. Os relacionados para a partida, né? O Flamengo divulgou aí os nomes, ó. Bruno Viana, Diego Alves, Everton Ribeiro, Felipe Luiz, Gabigol, Gabriel Batista, Gustavo Henrique, Hugo, João Gomes, Lázaro, Léo Pereira, Mateuzinho, Max, Michael, Noga, Pedro, Ramon, Rodinei, Vitinho e Vitor Gabriel. Em destaque ele, nosso querido e portentoso Vitinho. A Lídia falando aqui que ele é flamenguista. E só lembrando, né? O Isla não vai atuar amanhã. Arrascaeta também não. O Ilharão está, né? No caso, está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Bruno Henrique também. Então a gente vai ter uma equipe um pouco alternativa para o jogão de amanhã. E eu queria que você falasse, antes da gente passar aqui a escalação, ô Marcos, se esses jogadores, de certa forma, vão fazer falta, né? A gente não vai ter aí quase que, vamos botar assim, uns 30% da equipe. Isla, Arão, Bruno Henrique, né? Isso aí. E Arrascaeta, 4 jogadores. Eu vejo muita qualidade no elenco do Flamengo. Elenco mesmo, sabe? Não é o time. Quando eu olho para os garotos do Flamengo, é claro, sem início de carreira, alguns sentem pressão, não tem tanta experiência ainda. Mas a garotada é muito boa de bola, cara. Então quem precisar entrar, vai suprir a falta. Se fosse um jogo crucial ali, aquele que o cara sente mais pressão ainda, tipo aquele Flamengo Internacional no final do Campeonato Brasileiro ano passado, se o Flamengo perde, ele perde o título, talvez fizesse falta. Mas num jogo ainda no meio do campeonato, ponto corrido, não é mata-mata, eu acho que a garotada dá conta de substituir. E não é nem bem garotada, né, cara? Porque o time alternativo é Vitinho, é Michael, é Pedro. Então, cara, contra o Ceará, sem querer desmerecer o poderoso Ceará, né? Ele não tá brigando lá nas cabeças. Ele tá ali na primeira parte da tabela. Mas eu acho que time alternativo sobra contra o Ceará ainda. Ó, e agora a produção pode destacar na tela aí a provável escalação do Mengão para amanhã. A gente vai falar bastante agora sobre essa provável equipe. E eu gosto sempre de lembrar o seguinte: dificilmente a produção erra, hein? Então a gente pode ter amanhã o Flamengo com Diego Alves, né, Rodinei ou Mateuzinho, Bruno Viana e Léo Pereira e Felipe Luiz. Mais à frente, na dupla de volante, João Gomes e Diego. Mais à frente, Michael, Vitinho, Everton Ribeiro e o homem Gabigol lá na frente. E aí vou começar a especular aqui meu time ideal, né? Lembrando que o Gustavo Henrique, depois de 10 dias, ele ficou afastado por conta, né? Ele foi diagnosticado com Covid e aí teve que cumprir aquele período de quarentena. Se colocou à disposição, acho que dificilmente, talvez, o Renato inicie a partida com ele, mas se ele tiver em condições, eu colocaria a minha zaga, o Ilharão, Gustavo Henrique e Léo Pereira. Na lateral direita, eu iria de Mateuzinho. E aí, começando a falar da zaga, Marcos, depois a gente vai ali pro meio. Eu não sei se você concorda comigo, mas sem Gustavo Henrique, acho que tá ali, Bruno Viana e Léo Pereira estão seguros, tem feito boas partidas aí os dois. Um erro aqui, outro ali, né? A gente vai reconsiderar. Mas, mesmo com o Rodinei tendo feito uma partida, vamos dizer assim, um pouquinho acima da média contra o Olímpia, eu iniciaria também com o Mateuzinho. Como é que você armaria a sua linha de zagueiros? Então, começando por esses três. O Léo Pereira, o Renato tá fazendo milagre para mim. Porque eu cheguei a comentar isso no outro bate-papo que a gente já teve aqui, que o Léo Pereira era um que, para mim, que podia negociar, que não dava certo. E ele tá melhorando muito. Ele ainda tá longe de ser aquele cara que vai passar a confiança que o Rodrigo Caio passa. Mas as últimas partidas dele tá num nível muito superior ao que ele apresentou desde que chegou no Flamengo. O Bruno Viana ainda não me convenceu, mas de fato tem feito partidas seguras. Ainda não sinto a segurança nele que o Léo Pereira já começa a passar. Então, se eu fosse escalar o time, eu preferia colocar o Noga no lugar do Bruno Viana que o Bruno Viana. Mas quem tá lá no dia a dia, né? Quem é pago para isso é o Renato, então ele deve saber o que faz. Na ponta, tem um porém aí sobre o Rodinei jogar no lugar do Mateuzinho. Tem se especulado muito que andam chegando propostas pelo Rodinei lá de fora.
E talvez o Flamengo esteja colocando o Rodinei para jogar justamente para dar visibilidade para esses clubes. Talvez na negociação, que não chega tudo para a gente, quando chega para a gente é porque já está em vias de ser concretizada, né? Então, pode ser que os clubes que estejam procurando o Flamengo pelo Rodinei estejam pedindo minutagem para ver ele em campo. Então, pode ser que o Rodinei esteja começando a entrar por isso. Porque, sim, de fato, para mim, o Mateuzinho é o lateral direito do futuro. O Isla já tem uma idade avançada, a gente não sabe quanto tempo ele vai jogar ainda. E o Mateuzinho é um jovem com muito talento, tem muito que evoluir ainda, mas que já passa a segurança, por exemplo, que a dupla de zaga não vinha passando. O Rodinei, eu acredito que jogue sim, em vez do Mateuzinho, por conta disso. Por conta dessa visibilidade dos clubes que estão interessados. Mas eu também prefiro o Mateuzinho na lateral. Ó, tá aqui, ó, Josi Resistência também é integrante aqui do clube do canal, a Flá Mimimi falou: oi, moçada, boa noite, senhores. Yuri Reis falou que assina embaixo no que você está falando aí. Yuri que, né, ele é um cara difícil de se convencer. Zoeira, Yuri, beijão. Vicente Flá falou que o Léo Pereira ficou mais aerodinâmico depois que operou as orelhas. Inclusive, essa arte aí da produção já é o Léo já tá com o manto sagrado novo, então já é depois da operação. Deixa eu ver aqui, o Marinês também. Oi, pode falar. Sobre a arte aí da produção, tem um detalhe aí que me preocupou. Pode falar. Olha o olhar de apreensão do Renato. Tá parecendo aquela cara do 5. Você sabe que a produção bota a imagem do treinador ali de acordo com a partida, né? Ele não tá parecendo estar tranquilo para essa, não. O Leandro, ele colocou o Renato, tipo como se tivesse... Eu olho assim, parece que o Renato tá olhando pra mim. Aí eu fico envergonhado, entendeu? Porque, pô, o pessoal fica me perguntando assim, Túlio, você já está renatizado? Eu falei assim, renatizado não. Eu estou a caminho do renatismo, mas ainda não estou renatizado. Porque eu gosto de ir com mais calma, né? Porque, né, aquela coisa toda... Então ele tá ali, ó. Eu acho que ele tá de olho para ver se alguém tá olhando pra Carol. Eu vou falar aqui pertinho aqui do microfone para falar baixinho. O Túlio não tá renatizado porque o Túlio ainda é cenismo. Vocês se ligaram que ele queria botar o Ilharão na zaga, né? Não. Peguem as mensagens subliminares do Túlio. Não, eu nunca fui cenista, né? Eu, inclusive, fui contra a vinda do Ceni, diferente do Renato, que eu era a favor, até olhando as opções que a gente tinha. Mas era o costume, né? Arão na zaga, a gente vai falar também do Arão hoje aqui. E, ó, a galera continua comentando bastante aqui, deixando o like também, ó. O William Leite falou que já chegou dando like. E um salve também para Lady Locke, que ela também integrante aqui do clube do canal, e colocou: cheguei, chegou, bem chegado. Beto Limas também aqui dando um salve, né? José Ricardo, que tá lá no Facebook. E agora vamos falar ali da dupla de volante. Lembrando que o Thiago Maia não tá à disposição, né? Não foi relacionado. Então, João Gomes e Diego. Eu assim, concordo em número, gênero e grau, se for, porque você não muda muito a estrutura. O João Gomes, apesar da qualidade dele, ele faz muito bem essa função de primeiro volante, do homem que vai ficar mais preso ali para proteger, né, a linha de zaga, né, tanto os laterais como os zagueiros. E o Diego, atuando com um pouco mais de liberdade como segundo volante, acho que não muda muito a estrutura da equipe. Acho que mantém até mesmo o nível de qualidade, apesar de que ele tem algumas características diferentes do Ilharão, mas eu acho que mantém o sarrafo lá no alto, Marcos. Não sei se você concorda, e se você não concordar, né, com o João Gomes, de repente, ali, como é que... Outra opção, acho que não teria uma outra opção melhor, já que o Thiago Maia não está à disposição. O João Gomes, para mim, é craque, tá? Mesmo com a pouca idade dele, eu já bato o martelo que ele, para mim, é craque. O garoto tem raça, tem uma tranquilidade para sair jogando, marca gol, teve a infelicidade de marcar um gol que foi anulado no último jogo que ele participou. Foi. Mas, cara, ele é muito bom de bola. O que falta a ele é a experiência que só o tempo dá. Ele é muito bom de bola mesmo. Se ele joga esse futebol que ele tá jogando aqui na Europa, ia estar todo mundo já pedindo ele na seleção com a idade que ele tem, ia estar todo mundo enaltecendo ele, mas como ele é reserva no Flamengo, ou seja, tá num campeonato que é um pouco abaixo do europeu, que é o brasileiro, e ele não é nem titular no time do Flamengo, que é um timaço. Então não tem tanto holofote em cima dele. Mas, cara, dá tempo para ele, para tu ver o quanto ele vai desenvolver ainda. E eu espero que ele faça o caminho inverso da maioria das joias, né? Que ele não vá embora, que ele fique aqui e faça a carreira aqui. Porque na idade dele, muitos já foram negociados. E ele tá conquistando espaço e ficando no clube. Sim, e um dos moleques que quando... Porque ele não entrou naquela primeira leva quando o Flamengo teve aquele surto ano passado. Lembrando aqui,
O Vicente Flaté já falou, pessoal, por que não coloca o Thiago Maia e tal? Como eu falei, Thiago Maia não foi relacionado, ele foi diagnosticado com Covid, e aí, assim como o Gustavo Henrique, também vai cumprir aquele período de quarentena, então Thiago Maia não tá nem treinando, né? Então a galera, por isso que o João Gomes ganha essa posição. Mas voltando, ele não entrou naquela primeira leva do surto que teve ano passado, em que o Dome encheu o time de garotos, ele veio um pouco depois, e aí ele entrou no jogo da Libertadores, não sei se foi contra o Del Valle, acho que foi contra o Del Valle, do 5-0, que a gente meteu aqui, foi 4-0, se não me engano aqui, né? A gente perdeu de 5 lá, gol de 4 aqui, o Lincoln fez até gol. Ele entrou ele e o Lázaro naquele jogo, cara, e parecia que ele já jogava no profissional. Impressionante a personalidade, já... E o Lázaro já teve mais dificuldade, a gente vai vendo, o Lázaro ainda não conseguiu se firmar ainda, né, como opção. E eu também concordo muito com o que você comentou. Eu vou fazer igual o Yuri, assino embaixo com tudo que você falou aí sobre o João Gomes, eu também sou até muito fã. Galera, Flávio Santos Pedro, o horário do jogo, o jogo é amanhã, né, às 16 horas, a partir das 15 horas vocês têm a transmissão mais braba da internet, que é aqui no Coluna. Agora a gente vai falar dessa linha mais à frente, né, que aí seria, vamos dizer assim, a linha do ataque. Flamengo, lembrando mais uma vez, não tem amanhã Bruno Henrique, né? E não vai ter o Arrascaeta, né? Tem um desconforto e tal. Então a gente pode ter o Vitinho atuando um pouco mais centralizado, né? Que é uma maneira que eu gosto do Vitinho atuando por ali, e o Michael jogando na sua posição de origem, apesar que ele jogue pelos dois lados, né? Ali atuando pelo lado esquerdo. E aí, completando o Gabigol e Everton Ribeiro, acho que o time está bem montado, se for realmente isso, né, o Marcos? Eu não vejo nenhum grande problema e eu também não faria nada de diferente. No ataque não tem o que mexer muito, não. A gente até divergiu um pouco ali sobre o Bruno Viana na defesa, ou quem seria o lateral direito. No ataque não tem muito o que mexer. São os imediatos, no máximo que teria o Pedro, mas o Pedro seria o reserva imediato do Gabigol. É muito raro a gente ver um treinador usar os dois juntos, né? Embora eles possam jogar juntos, mas é até para ter uma arma secreta, né? Para entrar no segundo tempo, não queimar tudo agora. Cara, é o ataque que mete medo em qualquer adversário hoje em dia.